Você ultrapassou ou está prestes a ultrapassar o limite do MEI? Pare um minuto e ouça com atenção. Neste vídeo eu vou te explicar de forma prática como evitar o desenquadramento e o que fazer se você já passou do limite. Eu sou a Jéssica, contadora, e trabalho com microempreendedores todos os dias. Crescimento é algo bom, mas exige planejamento. Fica comigo que eu vou mostrar passo a passo o que monitorar, quais são os 2 cenários possíveis quando você excede o limite e quais medidas tomar agora para não ter surpresa no futuro. Se este conteúdo está ajudando, já deixa seu like e se inscreve. Isso ajuda a alcançar mais empreendedores que precisam dessa orientação. O ponto de partida é simples. O limite anual que usamos como base aqui é 81 mil hard hours por ano. Isso significa uma média mensal de 6.750. Repita comigo. 81 mil hard hours por ano. Média 6.750 por mês. Se sua média mensal estiver acima de 6.750, acenda o sinal de alerta. Monitorar esse número mês a mês evita surpresas no fim do ano, porque o que importa para o enquadramento é o faturamento anual total, não apenas um mês isolado. Mas atenção, há 2 situações bem diferentes quando você ultrapassa o limite anual, e cada uma tem consequência prática distinta. Vou explicar as 2 com exemplos claros. Cenário 1. Excesso até 20%. O excedente tributável. Se o seu faturamento anual ultrapassou 81 mil reais, mas ficou igual ou abaixo de 97.200 reais, que é 81 mil reais 1,20, então você entrou no que chamo de caso 1. Nesse caso, a regra prática é: você permanece como MEI durante o ano em que houve o excesso, mas terá que pagar um imposto adicional apenas sobre o valor que ultrapassou 81 mil reais. Esse imposto adicional costuma vencer em fevereiro, e se houver atraso, pode gerar juros e multas. Os valores exatos dependem das datas e da apuração específica. Vamos ilustrar com a Samara. Samara faturou 90 mil reais no ano. Qual é o excedente? 90 mil reais. 81 mil reais. 9 mil reais. Sobre esses 9 mil reais, será calculado um tributo adicional conforme o regime que incide nessa hipótese. Para você ter ideia do impacto numa simulação ilustrativa, e atenção, ilustrativa porque a alíquota varia conforme a atividade e a apuração feita pelo contador, se considerássemos uma alíquota média de 7% sobre o excedente, o valor adicional seria cerca de 630. Se a alíquota prática fosse mais alta, por exemplo, 12%, esse imposto seria cerca de 1.080 reais. O objetivo aqui não é dizer um número exato, mas mostrar que o tributo incide somente sobre o que passou de 81 mil reais e que o valor tende a ser um percentual do excedente. Cenário 2. Excesso acima de 20%. Desenquadramento retroativo. Se o seu faturamento anual ultrapassou 97.200 reais, mais que 20% acima do limite, aí a coisa muda de figura. Nesse caso, o desenquadramento é retroativo. O MEI deixa de ser MEI para todo o ano em que ocorreu o excesso e passa a ser considerado, para efeitos de tributos, como empresa do Simples desde janeiro daquele mesmo ano. Na prática, isso significa que serão apurados tributos, como se você tivesse sido optante pelo Simples o ano inteiro, com recolhimentos, apurações e possíveis encargos retroativos, além de juros e multas por atraso. Esse procedimento costuma demandar a intervenção de um contador para apuração e regularização. Exemplo prático com a Alice. Alice faturou 100 mil reais no ano. O limite com tolerância era 97.200 reais, então ela ultrapassou os 20%. Resultado: desenquadramento retroativo. A apuração vai considerar todo o ano como se a Alice estivesse no regime do Simples, o que pode aumentar a carga tributária em relação ao que ela vinha pagando como MEI e gerar necessidade de recolhimentos retroativos. Além disso, em muitos casos a declaração anual do MEI pode ser impedida eletronicamente se houver excesso que implique desenquadramento. Por isso, a regularização via contabilidade é imprescindível. Para fixar os números novamente, 81 mil reais é o limite base. 6.750 é a média mensal. 97.200 reais é o limite com 20% de tolerância. Se você estiver entre 81.001 e 97.200 reais, é o caso 1. Acima de 97.200 reais é o caso 2. Simples assim. Mini ganchos.
No próximo exemplo, eu mostro como fazer o cálculo proporcional se você abriu o MEI no meio do ano. Fique até o fim para conferir e evitar erros comuns. E se meu MEI não ficou aberto o ano inteiro? Cálculo proporcional. Nem sempre o MEI esteve ativo durante os 12 meses do ano. Se você abriu o MEI no meio do ano, o limite é proporcional ao tempo em que o CNPJ esteve ativo. A fórmula é simples e você precisa guardá-la. Pegue 81 mil, divida por 12 e multiplique pelo número de meses que o MEI ficou aberto. Depois, aplique a margem de 20% se for calcular a tolerância. Fórmula: 81 mil, 12, x meses abertos. Limite proporcional. Depois, limite proporcional, x, 1,20, de limite, com 20% de tolerância. Exemplo prático. Abriu em agosto e ficou ativo de agosto até dezembro. Isso são 5 meses. 81 mil, 12, 6.750. 6.750, 5, order 33.750. A margem com 20% é 33.750, sum barra 20, order 40.500 reais. Ou seja, para aquele período de 5 meses, você começa a acender o alerta se passar de 6.750 por mês na média, equivalente ao total de 33.750, e a tolerância de 20% sobe esse limite para 40.500 reais. Esse cálculo proporcional é essencial para quem iniciou a atividade no meio do ano. Não use 81 reais. 0,00 como limite automático se o seu MEI não cobriu os 12 meses. Como controlar o faturamento mensal? Práticas que funcionam. Agora que você já entende os limites e os dois cenários, vamos ao como evitar do título. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Aqui estão ações práticas e imediatas que você pode adotar. Monitore o faturamento todo mês. Não espere dezembro para somar tudo. Tenha uma planilha simples ou um sistema que registre entradas mensais. Compare sempre com a média de 6.750. Estabeleça metas e limites internos. Se sua média começar a caminhar para 7.000 reais, isso já é sinal de alerta. Projete o faturamento para os próximos meses e veja se a tendência é ultrapassar 81 mil reais no ano. Faça reservas financeiras. Um percentual da receita deve ser reservado para tributos e possíveis recolhimentos extras caso haja excesso. Uma reserva inicial de 10% a 20% do faturamento pode reduzir o impacto de um pagamento adicional. Emita notas e organize a documentação. Controle de receitas e notas fiscais facilita eventual apuração e defesa, se necessário. Antecipe a migração de regime se o crescimento for estrutural. Se sua atividade tende a crescer consistentemente, comece a planejar a transição para o simples, antes que o excesso ocorra. Isso permite uma preparação financeira e contábil. Não tente fechar e abrir o MEI para burlar o limite. Essa prática não resolve. Os órgãos cruzam informações, e isso pode complicar mais ainda a sua situação. Evite caminhos de risco. Porque fechar e abrir o MEI não resolve. Talvez você tenha ouvido histórias de alguém que fechou o MEI e abriu outro para driblar o limite. Não recomendo. A Receita e os demais órgãos fazem cruzamento de informações, CPF, CNPJ, notas emitidas, movimentação bancária, emissão de NFE. Além disso, a prática pode ser entendida como tentativa de evasão e gerar implicações maiores. Planejamento e transição adequada ao regime de empresa são sempre o caminho mais seguro. O que fazer agora, se você já ultrapassou? Vamos separar por cenário, porque as ações são diferentes. Se você está no caso 1, excesso até 20%, calcule exatamente o excedente, faturamento anual, 81 mil reais excedente. Procure um contador para fazer a apuração do imposto adicional e orientar o pagamento. Lembre-se, esse imposto adicional costuma vencer em fevereiro. Se você estiver perto desse prazo ou já passou, pode haver juros e multas. Organize documentos que comprovem receitas, notas, extratos, recibos, para facilitar a apuração. Verifique a possibilidade de parcelamento caso o montante seja elevado. Isso depende de análise e da modalidade de parcelamento disponível no momento. Se você está no caso 2, excesso acima de 20%, procure contabilidade imediatamente. Será necessário fazer a apuração retroativa dos tributos como simples desde janeiro do ano do excesso. Aguarde a leitura técnica do contador sobre as obrigações e os valores devidos. Haverá recolhimentos a ajustar, e possibilidade de parcelamento existe, mas não há garantia de condições. Tudo depende da apuração. Prepare-se para a necessidade de reorganizar a documentação do ano inteiro.
faturamento, notas, contratos, comprovantes de despesas. Lembre que a declaração do MEI pode ficar bloqueada e que as retificações e ajustamentos têm procedimentos específicos. Um contador vai orientar sobre o passo a passo e contatos com as autoridades fiscais. Documentação e organização. Checklist prático. Reúna isso antes de falar com seu contador. Extratos bancários do período em questão. Registro de notas fiscais emitidas. Registros de recebimentos em dinheiro ou por transferência. Comprovantes de despesas empresariais que possam ser relevantes. Declarações já enviadas, se houver. Com esses documentos, a apuração fica muito mais rápida e precisa. Sobre juros, multas e prazos. É importante reforçar que tributos em atraso geram juros e multas, e que os valores exatos dependem das datas de pagamento e do período em que ficou em aberto. Não posso prometer isenção ou perdão de multas. O que posso afirmar com segurança é que quanto antes você procurar um contador para apurar e negociar, melhores as condições para organizar o pagamento e possíveis parcelamentos. Em muitos casos, parcelar é uma alternativa responsável para não comprometer o caixa do negócio. Exemplos ilustrativos adicionais para entender a lógica: faturamento, 90.000 hires, Samara. Excedente, 9.000. Imposto adicional sobre 9.000. Ilustração de alíquota média, 7%, FAR 630, ilustrativo. Faturamento, 95.000. Excedente, 14.000. Ilustração 7%, por 980, ilustrativo. Faturamento, 97.200, excedente 16.200, na borda dos 20%, ainda caso 1, imposto sobre o excedente. Faturamento 100.000 hires, Alice. Excedente 19.000 hires, ultrapassou 20%, 97.200. Desenquadramento retroativo e apuração como simples desde janeiro. Reforço. Todos os percentuais e cálculos de imposto que eu apresentei são apenas ilustrativos para você entender a lógica do que acontece com o excedente. A alíquota efetiva varia conforme a atividade, serviço versus comércio, as regras vigentes e a forma de apuração. Por isso, a necessidade da contabilidade para ter números precisos. Medidas operacionais que seu contador fará por você. Ao contratar um contador para regularizar a situação, ele deverá apurar o montante do tributo devido, seja no caso 1, imposto sobre excedente, ou caso 2, apuração retroativa como simples. Calcular juros e multas quando houver atrasos. Orientar sobre prazos de pagamento e possibilidades de parcelamento. Providenciar a regularização junto às esferas necessárias. Receita Federal, Prefeitura, Estado, conforme o caso. Ajudar a organizar documentação e preparar declarações e retificações que se fizerem necessárias. Planejamento para evitar problemas no futuro. Se o seu faturamento começou a subir e isso parece ser permanente, considere fazer um planejamento tributário com o seu contador para avaliar o momento ideal de migrar do MEI para uma microempresa. Simples. Simular o impacto tributário antes da migração para saber se o aumento de tributos compensa pela possibilidade de emitir notas maiores, contratar empregados e crescer com segurança. Automatizar o controle de receitas. Use uma planilha simples ou um software de gestão para acompanhar mês a mês. Com dados, você toma decisões mais seguras. Palavras finais e incentivo prático. Respire. Ultrapassar o limite do MEI pode dar dor de cabeça, mas não é o fim do seu negócio. Em muitos casos, é sinal de crescimento, e crescimento precisa de planejamento. A melhor atitude é a ação rápida e organizada. Monitoramento mensal, reservas financeiras e, quando necessário, procurar um contador de confiança para apurar e regularizar. Se você precisa de ajuda para apurar ou regularizar seu MEI, tem o contato do meu escritório de contabilidade na descrição deste vídeo. Lá há um link com informações sobre como podemos te atender. Se ficou alguma dúvida específica sobre seu caso, deixe nos comentários que eu respondo ou trago um vídeo com exemplos semelhantes. Cuide do seu faturamento, organize seus documentos e não adie a busca por orientação profissional. Crescer é bom, crescer com controle é melhor. Se este vídeo foi útil, inscreva-se e compartilhe com um colega empreendedor que pode estar precisando ouvir isso. Obrigada por assistir. Até o próximo conteúdo.